Hoje iniciamos aqui a última parte do nosso curso, a parte de termodinâmica estatística, né? Meio temida aí por todos, tá? Aqui na termodinâmica estatística, vou passar os principais conceitos logo aqui no início da aula, tá? Mas uma ideia fundamental que eu quero passar, vou tentar trazer uma visão um pouco mais molecular do que a gente está enxergando, do que estatística em si, tá? Até porque vai faltar talvez alguns conceitos aí, conforme a gente vai falando ao longo dessas últimas aulas aí, tá ok? A imagem aqui no nosso plano, ela é bastante simbólica, né? Então, na última aula a gente viu o que? A gente viu a parte de teoria cinética dos gases. Lá eu passei uma das possíveis distribuições de Boltzmann, né, aplicado a gases ideais. Hoje a gente vai fazer a dedução da distribuição de Boltzmann, que é mais generalizada, e a partir dessa daí a gente pode usar em casos específicos, como é o caso lá da teoria cinética dos gases. Tá ok? Mas a ideia fundamental que a gente teve naquela aula é que todas as propriedades macroscópicas e, consequentemente, as propriedades termodinâmicas de um sistema, né, que é o foco dessa última parte do nosso curso aqui, elas dependem da distribuição de energias que aquele sistema tem. Então a gente viu lá, por exemplo, a distribuição de Boltzmann para a velocidade média de uma molécula. Então a gente viu lá por oxigênio, se não me engano, 525 ou 515 metros por segundo. Isso era uma velocidade média, né? Conforme a gente... Isso não significa que todas as moléculas de oxigênio aqui no nosso meio, por exemplo, estejam exatamente naquela velocidade, né? Algumas podem estar com uma velocidade, vamos pegar a figurinha roxa aqui, ligeiramente menor, outras ligeiramente maior, mas a grande maioria das moléculas vai estar orbitando próximo a esse valor médio. Tá? Então, as propriedades do sistema, no caso lá, a velocidade dos gases, vai depender desse valor médio, né? Porque a grande maioria das moléculas, ou a grande maioria da população das moléculas, aqui a gente vai falar bastante população, tá? Eu vou usar bastante esse termo, está naquele estado de velocidade, naquele estado 525 metros por segundo. Tá? A gente pode encontrar moléculas a 600 metros por segundo? Podemos, né? Só que a nossa distribuição aqui vai indicar que é um número muito menor de moléculas, ou seja, a probabilidade de eu encontrar uma molécula com 525 metros por segundo é maior do que a probabilidade de encontrar uma molécula com 600 metros por segundo de velocidade. Tá? Então, essa probabilidade dessa noção estatística que a gente vai trazer aqui no nosso curso, tá ok? Uma outra coisa que a gente viu é que ao aumentar a temperatura, a gente aumenta ou alarga essa distribuição, tornando possíveis mais velocidades. Tá? Então, a nossa velocidade média aumenta, então a propriedade básica do nosso sistema vai sempre depender desse valor médio, né, que é o valor mais provável. Aumentei a temperatura, eu vou aumentar esse valor médio. A gente vai ver que a gente vai aumentar o número de estados acessíveis, a gente já chega lá. Tá? E a gente aumenta essa distribuição. Então, se há, por exemplo, 0 graus Celsius aqui nessa figura, minha velocidade média está aqui em cerca de 1000 metros por segundo, então a velocidade mais provável vai orbitar dentro dessa região aqui. Se eu aumentar minha temperatura para 1000 graus Celsius, né, como está aqui, olha, minha temperatura média aumenta aqui para uns 2500 metros por segundo quase. Tá? Então, eu tenho mais energia, a molécula acessou mais estados de energia, por isso que tem esse alargamento, né, e a propriedade, a grandeza física que a gente está medindo, no caso, né, a velocidade das moléculas, ou pode ser as propriedades termodinâmicas também, né, vai se alterar conforme essa população se altera, né, a distribuição de energias nessa população se altera. Bem, vamos lá. Tá? Então, existia uma obsessão de unir a mecânica clássica, tá, ok? Com a termodinâmica. Tá? Na termodinâmica, né, a gente estudou até então, agora aqui na físico-química, né, as propriedades macroscópicas, né? Temperatura, pressão, entalpia, capacidade calorífica. A gente via lá, então, a
A entalpia de dissolução do NaCl é tanto. O calor de fusão da água é tanto. Essa é uma propriedade macroscópica que reflete o todo do nosso sistema. Tá? Mas a gente queria entender como que isso acontece a nível molecular, entendendo os níveis de energia de cada átomo, de cada molécula, tá? As posições da molécula quando a gente está tratando especialmente de sólidos. Tá? E qual que é a ponte que faz essa conexão? É exatamente a termodinâmica estatística, tá? Que é o nosso assunto aqui. Tá? Então, de uma forma geral, a ideia crítica aqui seria o reconhecimento que as propriedades macroscópicas de um sistema dependem do comportamento médio de um grande número de moléculas. Daí o termo estatística, né? Como eu disse lá. Então, essa propriedade macroscópica, a velocidade de um gás ideal, ela vai depender do comportamento médio de bilhões de moléculas que estão aqui no meu espaço, por exemplo. Tá? E na média, elas vão estar com aquela velocidade de 525 metros por segundo. Né? Então, o comportamento desse gás vai depender desse valor médio em especial. Tá? Por exemplo, né, a energia cinética do gás, né, influencia sua pressão e velocidade, conforme a gente veio discutindo aqui. Ok? Então, né, aqui na termodinâmica estatística, a gente vai discutir 3 partes assim que vão fazer parte de um todo, né? Nós vamos ver que lá tem um caráter probabilístico, estatístico, né? Óbvio, né? Tem essa termodinâmica estatística. A gente, inclusive, vai determinar a entropia como um fator estatístico, né? Uma interpretação diferente desse grau de desordem, né? Para mim, o entendimento disso aqui é fenomenal, assim. A coisa muda na sua cabeça quando você entende a entropia como algo estatístico, tá? Chegamos lá. Vamos ver que essa probabilidade depende daquela lei de distribuição de energia das partículas dada pela distribuição de Boltzmann, né? Exatamente aquela curva quase em forma de sino, né? Nos dá uma probabilidade de encontrar uma molécula com tal nível de energia, ou aquela média de nível de energia. Tá? E temos aqui ainda, né, o que nós vamos chamar de função de partição, tá? Que ela nos dá todos os níveis energéticos acessíveis. Quando eu falo nível energético, gente, vocês não tiveram quântica ainda, né? E é um problema aqui para a nossa termodinâmica estatística. Então eu vou tentar ser um pouco mais simplista do que realmente deveria, né? Mas a quântica, a mecânica quântica, ela vem da onde? Vem da quantização de energia. Tá? Então a energia de um sistema ela não é contínua. Vamos dizer assim, ela existe em níveis. Né? Então, um nível de energia, a molécula está nesse nível de energia, ela tem uma velocidade de 500 metros por segundo. Ela está nesse nível de energia, ela vai ter uma velocidade lá de 505. Ela está nesse nível de energia, ela vai ter uma velocidade de 510 e assim por diante. Né? Então, a energia ela é separada em níveis, que são quantizados. Né? A gente consegue quantificar esses níveis. Aí vem a ideia da mecânica quântica. Tá? E aqui nessa função de partição a gente vai ver como que a população de moléculas, lá então, do 1 mol de moléculas que eu tenho, como que ela está distribuída entre esses diferentes níveis. Né? Se a gente voltar para aquele slide lá no começo, o primeiro, a gente vai ver que numa temperatura menor temos menos níveis acessíveis. Né? E vamos ver que esses níveis são proporcionais à temperatura. Então, a gente vai ter mais moléculas, a proporcionalidade aqui é maior, vai ter mais moléculas num determinado nível, aqui é 500, tá? Só que menos níveis de energia acessíveis. Conforme a gente aumenta a temperatura, lembra lá, temperatura e energia térmica, a gente aumenta o número de níveis de energia acessíveis, ou as velocidades possíveis acessíveis, tá? E distribui essa população de moléculas ao longo dessa curva aí. Sei que está ficando bem confuso, tá? Mas a gente vai começar a entender, né, mais essa questão de distribuição de energia a partir dessa aula de hoje, tá ok? Né? Então, com isso, entendendo essas 3 particularidades aqui, nós vamos começar a entender a determinação das informações termodinâmicas, né? Vamos chegar até determinar a constante de equilíbrio de um dado processo
né, a partir de informações estatísticas e moleculares aí, né, bastante interessante. Então a gente precisa saber, né, que a distribuição de Boltzmann é chave para entender uma boa parte da química, né, aquela questão de a energia ela está distribuída ao redor de uma média, tá? Isso é muito importante. Todas as propriedades termodinâmicas podem ser interpretadas com base nessa descrição, como também pode ser interpretada a dependência que as constantes de equilíbrio e as velocidades de reações químicas têm em relação com a temperatura. Tá? A temperatura é um ponto fundamental aqui na nossa discussão, tá? Como diz aqui, né? A principal ideia aqui, né, é que a distribuição mais provável das moléculas nos níveis de energia disponíveis, sujeitas a certas restrições, depende de um único parâmetro, a temperatura. Como a gente viu lá no primeiro slide, né, aquela distribuição de velocidades, conforme a gente muda a temperatura, a gente muda a velocidade média da molécula e a distribuição de velocidades nos diferentes níveis que a gente encontra lá. Tá? Então vamos começar a entender um pouco mais em termos estatísticos, né? O que a gente quer dizer como distribuição de população e tudo mais. Vamos imaginar então um sistema fechado composto por 4 moléculas, A, B, C e D, independentes entre si, então a velocidade de uma não depende da velocidade da outra, por exemplo, tá? E que possuam 3 níveis de energias possíveis, 1, 2 e 3. A maneira mais fácil de escrever a distribuição, então, é fornecer a população de um estado. Tá? Por população de um estado, a gente vai entender o número médio de moléculas que, num certo instante, né, porque nossos sistemas eles são dinâmicos, ocupa o estado. Ou seja, em média, N moléculas, né, aqui pode ser 4 moléculas, ocupam o estado de energia 1. Então, em algum momento, a gente pode ter 4 moléculas ocupando o estado de energia 1, ou a gente pode ter 2 moléculas ocupando o estado de energia 1 e 2 moléculas ocupando o estado de energia 3 e assim por diante. Né? Essas 4 moléculas vão se distribuir entre esses 3 estados aqui. Tá? E a gente vai descrever a população de um estado. Como que a gente vai calcular isso daí? Né? Primeiro vamos definir que a priori as moléculas são independentes uma das outras, como eu já citei aqui, isso aqui simplifica bastante a nossa discussão. Tá? E essa população vai depender apenas da temperatura. Né? Então, a termodinâmica estatística vai fornecer uma interpretação mais molecular para o conceito de temperatura, conforme a gente vai discutindo na aula de hoje. Tá ok? Então, vamos ver as configurações possíveis que a gente tem. Né? Então, uma população N no estado de energia I, uma população N no estado de energia II, uma população N no estado de energia III. Tá? Uma possível população ou uma configuração instantânea seria que as 4 moléculas estejam todas no mesmo estado de energia I, correto? Eu teria uma outra população na qual 3 moléculas estão aqui na energia I e uma molécula na energia II. Tá? É importante notar, gente, que pelo fato de elas serem independentes, tá? Se eu trocar D por B, então o B vem aqui para cima e o D vem aqui para baixo, tá? Vai ser considerado o mesmo tipo de distribuição, tá? Porque uma não depende da outra, tá ok? E assim eu posso fazer muitas distribuições. Então essas moléculas elas podem estar distribuídas de várias formas aqui no meu estado, tá? E como a gente representa isso, tá? Dessas configurações instantâneas? Como a gente tem 4 moléculas e 3 níveis de energia, então a gente tem 3 níveis de energia, né? Ó, vejam aqui, entre os colchetes 3 níveis. No primeiro, 4, 0, 0. Ou seja, tem 4 moléculas no primeiro nível, no I, nenhuma no 2, nenhuma no 3. Aqui, mesma ideia. 3 moléculas no primeiro estado de energia, uma no segundo e nenhuma no último estado de energia que a gente definiu aí. E assim a gente faz sucessivamente para todas as distribuições possíveis dentro desse sistema aí. E qual dessas configurações aqui ela é a mais provável? Tá? Vamos tentar enxergar isso daí. Tá ok? Essa configuração aqui ela só pode ser conseguida de uma maneira. Né? Por quê? Porque todas as 4 moléculas têm que estar exatamente no mesmo nível. A mesma coisa nessa última aqui. Já essa aqui, ela pode ser conseguida de 4 maneiras diferentes.
tá? Por quê? Como as moléculas são independentes, tanto faz se quem está aqui em cima é o A, o B, o C ou o D, né? Estatisticamente vai ser a mesma coisa, tá? Eu separei aqui em A, B, C, D e E, A, B, C e D corzinha diferente, vai ficar fácil a gente enxergar. Mas imagina lá o oxigênio, O2, 4 moléculas de O2. Se eu colocar aqui um O2, se eu colocar outra molécula de O2, não vai ser a mesma coisa, né? Entendeu? Então, 4 moléculas de O2 distribuídas em 3 níveis. Vai ter 3 O2 no nível primário e um O2 no nível secundário, de qualquer forma aqui, tá? Então, eles ficam em cores e tudo mais para a gente ficar mais fácil de enxergar. Mas imagina isso num conjunto de moléculas reais, né? Como o oxigênio, por exemplo. Tá? Então, onde é maior a minha probabilidade? Né? Qual configuração é mais provável? Essa configuração aqui é mais provável que essa, né? Porque eu tenho 4 formas de ajeitar essa configuração aqui e uma só de ajeitar esta outra configuração, tá? Então, como que eu vou calcular isso aí, né? Especialmente com um grande número de moléculas, elétrons, enfim, né? Porque uma coisa é você calcular aqui no braço e desenhar para 4 moléculas em 3 níveis, né? Imagina um mol de moléculas, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas lá, né? Aí a gente usa o que nós chamamos de peso estatístico, dado por essa fórmula aqui, N, tá? N, número total de objetos, no nosso caso elas seriam 4, e quantos objetos em cada um dos níveis, né? 4, 0, 0, 3, 1, 1, conforme a gente viu lá. Já vou mostrar o exemplo aqui. Tem a justificativa lá no e-book do Atmes para a dedução dessa fórmula. Eu vou me abster de algumas deduções porque elas são especialmente muito focadas na matemática e na estatística. Eu recomendo vocês olharem lá, lerem para entender de onde as coisas estão saindo, tá, gente? Mas para a aula não ficar ainda mais extensa, eu vou me abster de algumas deduções, especialmente essas que focam muito na estatística, tá? Exemplo, de quantas maneiras eu posso distribuir 4 objetos com a configuração 3, 1, 1, 0, tá? Que é exatamente aquela última que a gente fez lá, né? Então, eu tenho 4 objetos, 3, 1, 0, né? Todos eles fatoriais, tá? Lembra importante disso. Eu tenho aqui 4 formas diferentes. Lembra não que é o fatorial, tá, gente? Fazendo essa conta para essas distribuições que a gente tem aqui, a gente já viu que aqui é uma só, aqui é 4 e assim por diante. Tá? Vejam que essas distribuições aqui, elas são mais prováveis do que essas outras distribuições aqui. Ou seja, as moléculas estarem distribuídas em formas diferentes é muito mais provável. Tá? E isso a gente vê, então, num diagrama do tipo um diagrama de distribuição. Né? Olha que legal aqui. Tá? A gente vai ter, em casos mais extremos, né, pouca probabilidade de encontrar a molécula naquele estado e, nesses casos mais centrais, uma probabilidade maior, que dá exatamente essa distribuição estilo gaussiana que a gente vê na distribuição de Boltzmann, né, que a gente viu e a gente vai ver muito aqui no nosso curso ainda. Tá? Então, ficou entendido isso? Para ficar um pouco mais claro, eu vou fazer um jogo de dados aqui. Imagina que você joga 2 dados ao mesmo tempo. Você tem 2 dados com 6 lados e dados não viciados, tá? Então, se você jogar esses dados uma vez, esses 2 dados, você pode chegar no número desde o 2, né, quando você joga 2 lados 1, até o 12. Tá? Você joga uma vez só, vai dar um número lá. Não vai te mostrar muita representatividade. Agora, e se vocês tiverem dados aí, tiver paciência e fazer isso 100 vezes, por exemplo, vocês vão ver que você vai ter esse tipo de distribuição. Por quê? Para a soma dos 2 dados dar 2, só existe uma possibilidade. Um dado tem que cair como 1, o outro dado tem que cair como 1 também. Se um dado cair como 1 e o outro dado cair como 2, 3, 4, você já quebrou essa probabilidade aqui. Tá? Então isso vai afunilando essa probabilidade em jogos de dados, né? Fazendo com que a configuração mais provável nesse jogo com 2 dados aí seria a soma da 7. Faça um teste aí se você tiver em casa, né, dados e paciência para tanto, tá ok? Agora vamos aumentar o número de objetos que a gente tem.
tá? A gente tinha 4 objetos, agora vamos ter 20 objetos, tá? Idênticos com uma distribuição 1, 0, 3, 5, 1, 10, 1. Tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis, 20 objetos distribuídos em 6 níveis. Tá? Então estamos alargando o número de moléculas possíveis que a gente tem aí. Ok? Usando a nossa fórmula do peso estatístico, 20, usa os lotos fatoriais, chegamos a um valor de 9,31 vezes 10 a oitava. Tá? Então, a gente tem aí, se não me engano, 931 bilhões de combinações possíveis, tá? Supondo que esses 20 objetos idênticos e independentes entre si. Tá? Então, olha como que esse número aumenta gigantescamente, tá? Conforme a gente vai aumentando o número de objetos possíveis, ou o número de átomos, né, no sistema. Então, imagina um molde de moléculas, como que isso aqui vai ficar. Antes disso, deixa eu voltar aqui, que era o que eu queria falar e tinha esquecido. Aqui um conceito estatístico importante vai ser o seguinte, tá? Nós temos o termo possibilidade e o termo probabilidade, tá? É importante vocês diferenciarem isso. Se eu jogar 100 vezes esses dois dados, é possível que nas 100 vezes caia os dois dados virados para o número 1? É possível isso acontecer? É possível, tá? Não é impossível. Só que é provável? Não. É muito pouco improvável, tá? Como são medidas independentes, você jogou o dado, deu 1, 1. A próxima jogada, ela não depende da última, né? Obviamente, né? Não tem uma dependência. Então são independentes. Então é possível sim você jogar 100 vezes os dois dados e nas 100 vezes cair 1 e 1. É provável? Não. Muito, muito, muito pouco provável. Né? O mais provável é você ter esse tipo de distribuição aqui. E quanto mais medidas ou mais jogadas do dado você faz, ou mais objetos você tem, ou mais átomos, né, moléculas você tem no seu sistema, mais improvável essas configurações aqui extremas vão ficando e mais provável essa configuração média vai se tornando, tá? Conforme a gente vê aqui, tá ok? Então, ó, com um número grande de moléculas, né, veja que aquela distribuição ela vai se tornando cada vez mais estreita, tá? As pontas extremas são muito menos prováveis do que a média total ali. Então a gente vai ter um peso estatístico muito maior do que os demais. Tá? Se a gente fizesse esse lance dos dados aqui 1 bilhão de vezes, essa curva não estaria tão alargada assim, ela estaria igual àquela, muito mais estreita. Né? E o peso estatístico, que seria referente à soma igual a 7, seria muito mais relevante do que todas as outras juntas. Ok? Então, como eu falei, todos os microestados são acessíveis, todos os microestados lá no nosso jogo de dado, a soma da 2, a soma da 3, a soma da 4, a soma da 12, eles são acessíveis. Você pode atingir qualquer um daqueles estados. Mas, estatisticamente, vai ter sempre um, especialmente quando a gente tem um N-zão aqui muito grande, que é muito mais provável que os outros. E as propriedades do nosso sistema vão depender muito mais, principalmente, desse estado muito mais provável. Então, lá para a distribuição de velocidades do oxigênio a 25 graus Celsius, a velocidade média lá, 525 metros por segundo. Tá? Então, as propriedades que a gente vai ter desse gás, por exemplo, a temperatura, a pressão, vão depender dessa distribuição média aí, ou desse valor médio, né? Desse peso estatístico em 525, que vai ser muito mais provável do que todos os outros. Tá ok? Mas para trabalhar com um grande número de partículas, né, o ideal é a gente trabalhar com o ln desse peso estatístico. Tá? Então, fazendo algumas aproximações estatísticas aí, né, o ln, passando a ln dos dois lados, usa uma aproximação aqui, tá? Um conceito que vem dos LNs, a gente então separa esses dois LNs,
multiplico o ln por cada um deles ali. Nós vemos que aqui a gente tem uma somatória de ln's, né, desses microestados, tá, em relação ao estado total. Usamos a aproximação de Stirling, chegamos a este resultado aqui. Como n, o n grandão, né, é a soma de todos os outros estados, né, o n grandão é o n total, é a soma de todos os outros estados. E por estados, gente, lembra lá do jogo de dados, é a soma da 2, é a soma da 3, é a soma da 4. Isso é um microestado. E o n é o macroestado, é a soma de tudo. Ou, em termos de velocidade de moléculas, por exemplo, né, um microestado é a molécula está lá com 500 metros por segundo, com 505, com 510, com 515, tá? E o n grandão seria a soma, né, a contribuição de todas essas populações aí, ok? Para o número grande de objetos e partículas, temos um W muito maior que os demais, né, conforme a gente já discutiu. Então, teremos, portanto, uma configuração NI, ou uma dessas configurações, por exemplo, a velocidade média de 525 metros por segundo, a qual domina sobre todas as outras. E as propriedades macroscópicas do sistema vão depender dessa configuração, como eu já falei lá. Então, como a gente vai encontrar esse ponto onde o W é máximo, né, matematicamente, para a gente enxergar qual é a configuração do nosso sistema que contribui mais para as propriedades termodinâmicas que a gente está enxergando nele lá. Tá? O W é máximo no ponto onde dW é igual a zero. Tá? dW, então, é a derivada de W. Né? Lembrando lá do cálculo, tá? Se a gente tem uma função gaussiana, a derivada dessa função gaussiana, ela dá esse tipo de curva aqui, ó, sigmoidal. E o ponto máximo aqui é exatamente onde a derivada encontra com zero, né? Porque a gente tem uma mudança de inclinação, né? Então a gente tem a derivada nada mais é que a inclinação dessa curva. Então ela vem, chegou lá em cima, tem uma variação da inclinação. Isso aqui vai dar igual a zero, lembrando lá do cálculo lá do primeiro ano de vocês, tá ok? Para fazer esse cálculo, vou colocar duas condições aí. Primeira, o número total de moléculas é constante. Isso é muito importante, tá, gente? Parece óbvio, né? Mas se a gente está tratando um sistema termodinâmico aí, 1 mol de gás, tá? Então a gente tem que considerar que sempre vai ter 1 mol de gás. Então a gente não vai poder sumir com moléculas no nosso cálculo ou colocar moléculas novas, né? Então um sistema fechado no qual o número de moléculas total é constante e a energia total é constante. Por que isso é importante? Olha só, se eu tenho lá 1000 moléculas e a população de um estado de velocidade aumentou, quer dizer que a população de outro estado de velocidade tem que diminuir, necessariamente, de forma que a minha população continue constante. Então, se eu aumenta a temperatura, a gente viu que a gente aumenta a velocidade média. Então, vai ter mais moléculas ocupando estados com velocidade média maior. Consequentemente, as moléculas que ocupavam o estado com velocidade média menor diminui o número de moléculas que ocupam aquele estado, de forma que o número total de moléculas permaneça constante e a energia total também permaneça constante, né, se a temperatura for constante. Tá ok? Então, tem essa distribuição entre esses possíveis estados aí. Tá? E adicionalmente, né, nesse momento aqui, a gente vai considerar que as moléculas não interagem entre si. Então elas são independentes, né, conforme a gente já falou lá atrás, lá para os jogos, tá? Porque isso aqui traria uma complicação matemática que a gente não está disposto a cuidar nesse momento. Tá? Então, isso quer dizer que a energia total do sistema é a soma das energias particulares de cada molécula, porque cada molécula é independente de si, ok? Então, vamos lá, né? A distribuição dos estados moleculares, né? Nós vimos ali que o Ln desse peso estatístico, né, deu essa formulazinha aqui, e vamos trabalhar então com a derivada para dW igual a zero, tá? Deixei aqui a parte do e-book do Atkins para vocês verem, tá? No final da aula tem uma parte do livro do Fundamentos do Atkins, o link lá para vocês enxergarem um pouco melhor isso, mas é uma dedução estatística, né? Meio pesada aí. Acho que não vale a pena a gente gastar tempo com isso na nossa aula, mas não deixem de ver, né, pelo menos para enxergar de onde está vindo todos esses termos aí. E a partir dela chegamos nessa magnífica fórmula aí, que é a distribuição de Boltzmann. Professor, não tem nada a ver com aquela distribuição de Boltzmann
que a gente viu na outra aula, né, de teoria cinética dos gases. Tem a ver sim, tá? Aqui a gente tem uma proporção entre as populações. Então, a população de moléculas com energia I, por exemplo, quantas moléculas de oxigênio eu tenho com a energia que me dá aquela velocidade de 525 metros por segundo, em relação ao número total de moléculas, ou a energia total do nosso sistema. Tá? Então, a população, vejam que temos uma distribuição do tipo exponencial, tá? Onde E é a energia de cada nível I. Lá a gente, como a gente já está tratando de aqui a gente está tratando de uma forma mais genérica a equação. Lá a gente já sabia, a energia da molécula do gás vem da sua energia cinética. Então a gente pegava essa fórmula, substituía lá por energia cinética, tá? E beta é um termo que é igual a 1 sobre kT. Lembra que a gente tinha o kT lá, sendo K a constante de Boltzmann, né? 1,38 10 a menos 23 joules por Kelvin. Então, uma energia numa dada temperatura para uma molécula, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma, né? Então, temos uma população de moléculas que se distribui numa função exponencial, tá? Que depende da energia de cada nível. Lá na teoria cinética do gás era a energia cinética da molécula do gás, ideal, dividida por constante de Boltzmann vezes a temperatura. Voltem lá e vocês vão achar um termo exatamente desse. Alguma coisa exponencial, energia cinética das moléculas dividido por kT. Tá? Eu deixei aqui em cima a lembrança do que é o beta, tá? Porque a gente vai usar bastante aí, às vezes pode acabar escapando. Tá ok? Então, ela vai nos dizer a distribuição das partículas sobre os estados disponíveis, né? Então, será usada para determinar a população de estados em sistemas com equilíbrio térmico. Como eu falei lá no comecinho da aula, tá? Note aqui, ó, então temos um nível de energia, outro nível de energia, outro nível de energia e assim por diante. Os níveis de energia eles são quantizados, eles são separados, tá? Por uma dada quantidade de energia EI. Esse é um conceito que vem um pouco lá da mecânica quântica, né? Uma falha vocês não terem mecânica quântica antes desse tipo de conteúdo aí, tá? Mas não precisa, o importante é entender essa ideia, né? Que os níveis de energia são quantizados, tá? Temos espaços aí. Conforme a gente aumenta a nossa temperatura, como a temperatura é inversa aqui, esse exponencial ele é negativo, né? A gente aumenta essa relação, ou seja, a gente aumenta o número de moléculas com energia aí num dado estado frente à população total. Olha que interessante aqui, então. Na temperatura igual a zero, a gente vai discutir um pouco melhor isso, tá, gente? Todas as minhas moléculas estariam no nível fundamental de energia, ou no menor nível de energia. Conforme eu vou aumentando minha temperatura, parte das moléculas vão se distribuindo para os outros níveis de energia, tá? Então, eu passo a ter, né, mais moléculas em outros níveis de energia, começa a ter aquela distribuição de energias que a gente enxerga lá. Vamos entender um pouquinho melhor isso mais para frente aqui. Okay? O mais importante aqui agora é entender que a temperatura termodinâmica é o único parâmetro que determina as populações mais prováveis dos estados de um sistema em equilíbrio. Tá? A gente já viu isso na teoria cinética dos gases, que a única coisa que determinava a velocidade da nossa molécula lá era a temperatura. Tá ok? Dependia da massa dela, tudo mais, tá? Mas é uma função da temperatura. Então, se ela estava mais assim, ou se ela estava mais alargada aquela curva, dependia da temperatura do sistema, né? Para o oxigênio, por exemplo. Tá? Aqui, a mesma coisa. Tá? Pegando aquelas simplificações que a gente fez, de moléculas que não interagem, tal, né? Que é uma aproximação da ideia de gases ideais, né? Moléculas que não interagem entre si, a gente tem a mesma coisa. Tá? As diferentes populações entre esses níveis de energia para um dado sistema vai só depender da temperatura do sistema. Né? Vamos a um exemplo aqui. Tá? Suponha então que duas conformações de uma molécula têm uma diferença de energia de 5 kJ por mol, aqueles níveis de energia. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, a vibração. Tá? Uma molécula diatômica que vibra entre, né, o seu eixo central ali, né? Tem uma ligação química que elas estão vibrando. Tá? Esses níveis de vibração são quantizados.
tá ok? De que forma? Tá? Ela pode vibrar aqui, ela tem um segundo nível de vibração que ela pode vibrar mais, né? São espaçados, tá ok? Então, seria a diferença entre esses dois níveis de vibração aí. 5 kJ por mol, correspondente a 8,3 Z-joules, né? Zeta-joules. Um zeta-joule é 10 a menos 21 joules. Na verdade, o que a gente pegou aqui, né? Por mol, dividiu pelo número de Avogadro, esse número aqui, tá ok? Para chegar nesse 8,3 zeta-joules aí. Assim, a conformação A tem energia zero, a gente considera que a conformação de menor energia tem energia igual a zero, e a conformação B tem uma energia de 8 zetajoules aí, tá? Arredondando, tá ok? Por que a gente tirou esse por mol aqui? Porque aqui na termodinâmica estatística a gente está trabalhando com moléculas, não com móis de moléculas, tá? Então a gente não usa, por exemplo, o R, né? Que era energia por mol, né? Lembra lá que eu falei isso? Mas sim a constante de Boltzmann, que é uma energia, Joule por Kelvin, né? Energia térmica aí. E também a gente vai tratar esses dados não mais em kilojoules por mol, muitas vezes, mas sim, né, só em joules, tá ok? Porque estamos trabalhando com moléculas, não com mol de moléculas, tá? A 20 graus Celsius, ou 293 Kelvin, o denominador da equação é, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um somatório, lembra lá? Opa! Empolguei aqui, gente. Um somatório exponencial desse tipo de distribuição. Menos beta, que é 1 sobre kT, a energia de cada nível. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é a energia de cada nível. No primeiro nível, a energia é igual a zero. Exponencial de zero vai dar igual a 1. Né? E a gente está somando esses termos. Então, mais a somatória, a exponencial da energia do segundo nível, tá? Do nível B, dividido por kT. Fazendo essa continha aqui, a gente chega a 1,13. Portanto, a proporção de moléculas na conformação B vai ser quanto? Tá? O que a gente fez aqui? A gente calculou a parte de baixo dessa equação, ou seja, aquela somatória de energias referente ao número total de moléculas. A gente somou o nível 0, que era igual a 1, né? E o nível A, que era igual a 0, né? Igual a 1, e o nível B, que deu aquele outro valor lá. Agora a gente quer saber o quê? Quanto dessa população está no segundo nível de energia, ou no nível B, em relação ao total. Então a gente divide o total, divide a energia do nível B pela energia total do nosso sistema. Tá ok? Então calculamos aqui a somatória, né? Essa somatória das energias totais. Para o nível B é só essa parte aqui, tá ok? Que vai dar 0,13, né? 0,13 dividido por 1,13 dá 0,11. Isso quer dizer o quê? Que aproximadamente nessa condição que foi dada aqui no nosso exercício, 11% das moléculas estão no nível B e 89% no nível A, de menor energia. Então, essa é a nossa distribuição. Tá? Temos mais moléculas no nível menor de energia do que no nível maior de energia. Tá, ok? E a gente pode fazer isso para todo tipo de sistema, desde que a gente conheça como essa energia é dada, da forma que a gente fez lá para a teoria cinética dos gases. Né? A gente sabia como essa energia era dada para um gás ideal, né? A energia cinética dele, e pudemos calcular algumas coisinhas lá. Então a gente pode fazer isso aqui para vários outros tipos de energia, para a energia total da molécula, que é a nossa função aqui na termodinâmica estatística. Não se assuste. Mas vamos lá. A distribuição de Boltzmann, ela dá essa distribuição de partículas sobre os estados disponíveis. A gente viu lá, a gente só tinha 2 estados disponíveis, 11% no B, 89% no A. Se você tiver uma soma lá de 50 estados, você soma esses 50 estados aqui e calcula a proporção de cada um deles aqui em cima. Obviamente não faremos uma conta tão grande assim, tá ok? Bem, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Chamar esse termo aqui de PI, tá? Que é a fração de moléculas no estado I, né? Por exemplo, a gente viu lá que o nível
o número de moléculas no estado B era 11%, ou seja, a fração de moléculas do estado B em frente ao total naquele exemplo anterior, 11%. Exponencial de menos beta e y. E este termo aqui embaixo eu chamei de Q. Q é o nome que a gente vai dar de função de partição. Eu deixei até aqui em cima para a gente não esquecer o que é a função de partição. Tá? Aqui é um conceito extremamente importante aqui na termodinâmica estatística. Tá? A gente vai discutir agora só ele, o restante aqui da nossa aula para a gente entender o que é essa função de partição. Okay? Uma coisa para a gente lembrar, tá? Então a gente viu lá que existem níveis de energias, certo? Diferentes para cada tipo de distribuição de energia. Pode ser energia de vibração, energia de transição eletrônica. A gente vai enxergar um pouquinho melhor isso, tá, ao longo do curso aqui. Pode acontecer que diversos estados tenham a mesma energia, são os estados degenerados. Lembra lá? Por exemplo, o spin. A gente pode ter um spin mais meio ou menos meio, certo? Se é o spin daquele elétron. Se é um elétron lá que está no orbital 2p, x, ele vai ter a mesma energia, referente àquele orbital 2px, ok? Só que você vai ter o spin com o elétron mais meio e o spin com o elétron menos meio. Então, para aquele nível de energia do orbital 2px, você vai ter dois estados possíveis, tá? Mais meio e dois estados de spin possíveis, mais meio e menos meio. Então, dois estados com a mesma energia. Então, a gente chama isso de estados degenerados. Lembrem lá da química geral, da inorgânica, tá? Isso já foi discutido com vocês. E eles vão contribuir com parcelas idênticas para aquela soma. Né? Então, quando a gente considera essas populações, a gente tem que considerar se existem estados degenerados, né? Porque você vai ter ali duas energias possíveis para aquelas duas populações possíveis para aquela mesma energia. Aumenta a probabilidade, inclusive, de você ter estados naquela dada energia. Tá? Vou chamar esses estados degenerados de GI, são os estados que têm a mesma energia. A minha função de partição, então, só coloquei o GI aqui no meio. Tá? Esse G é exatamente esse número de estados iguais. Então, se eu tenho lá, se eu estou tratando, por exemplo, da energia dos elétrons, dos spins dos elétrons, esse G vai se tornar igual a 2, tá? Porque existem duas possíveis configurações para aquele spin, mais meio e menos meio. Bem, né? O que eu estou dizendo é exatamente isso aqui. Ó. Olha esse desenho aqui. Então, eu tenho lá vários níveis de energia diferentes e alguns deles podem ser degenerados, né? Com 2, 3, 4, 5 estados possíveis. Tá ok? Já uma coisinha legal para adiantar aqui, por convenção, a gente já usou isso lá no exemplo anterior, né, no primeiro exemplo aqui da nossa aula, a energia do estado fundamental, ela vai ser igual a 0. Tá? Essa é uma convenção que a gente faz. Tá ok? Ela não necessariamente vai ser igual a 0 na vida real, mas a gente faz com ela igual a 0 e todas as outras partem a partir desse 0. Fica um pouco mais tranquilo para a gente calcular. Tá? Então, vamos dar uma lidinha aqui. Ó. A distribuição de Boltzmann permite-nos calcular, por exemplo, o número de átomos com um elétron em um orbital 2px, na temperatura T. Como um orbital 2py tem exatamente a mesma energia, lembra dos desenhos dos orbitais P, tá? Os círculozinhos lá, as bexiguinhas, tá? Como o orbital 2πy tem exatamente a mesma energia, o número de átomos com um elétron no orbital 2πy é exatamente igual ao número de elétrons com um orbital 2px. O mesmo raciocínio vale para o 2pz. Portanto, se desejamos calcular o número total de átomos com elétrons nos orbitais 2p, devemos multiplicar o número de átomos com elétrons em um desses níveis de orbitais. Lembra que os orbitais são níveis de energia de distribuição desses elétrons, né, ao redor do núcleo. A gente multiplica por 3, porque a gente teria 3 estados degenerados, py, px, pz. Em geral, se a degenerescência de um nível de energia é G, utilizamos então o fator multiplicativo G para obter a população desse nível de energia. Ok? Gente, parece complicado, é complicado, mas não é tão complicado. Né? Então, leiam com calma, lembrem lá. Orbital S, a gente é um orbital esférico, a gente só tem
uma possibilidade, orbital P, né? A gente tem 3 níveis, X, P, Y, P, Z, tá ok? Lembra, a orbital D já começa a ser aqueles desenhos de orbitais mais complicados. A gente tem várias possibilidades de distribuir esses elétrons, né? Essas várias possibilidades vêm dessas diferentes energias ou diferentes populações que a gente pode ter dentro da mesma energia que é referente ao orbital D, tá ok? Vamos interpretar essa função de partição, tá? A função de partição ela é extremamente importante porque ela vai conter toda a informação termodinâmica a respeito do sistema, como sua energia, entropia, capacidade calorífica e afins. Por exemplo, a gente quer saber a energia cinética total do sistema. A função de partição ela vai trazer isso para a gente. Basta a gente somar cada termo que contribui para essa energia cinética da nossa molécula. Tá? Isso é fácil de fazer à mão? Não, tá? Mas a gente consegue, né, calcular em termos estatísticos em uma distribuição grande ou através de cálculos computacionais. Tá? Então, essa parte também ela se usa muito de cálculos computacionais, porque são cálculos muito extensos, né? Especialmente quando a gente trata todo o nosso sistema aí. Tá? Mas enfim, então, a função de partição vai ser a soma, então, da energia do estado 0, lembra lá que a energia do estado 0 é igual a 0, e exponencial elevado a 0 é igual a 1, então por isso aparece esse 1 aqui. A energia do estado 1, a energia do estado 2, e assim por diante, ok? A definição de Q implica que a soma sobre os estados e não sobre os níveis de energia. Lembre que podem existir vários estados com a mesma energia, como a gente já discutiu aqui, os estados degenerados. Tá, o primeiro termo é igual a 1 porque a gente definiu ele como igual a 0, como eu já citei ali. Vamos avaliar então como a função de partição Q ela varia com a temperatura. Ok? Bem, se a temperatura tende a 0, lembrando que beta é 1 sobre Kt, o beta tende a 0, tende a infinito, perdão, né? Um número dividido com um número muito pequeno tendendo a 0, esse número de cima ele vai tender a um número ser muito grande, infinito. Tá, ok? O que quer dizer um beta infinito? Tá? Todos os termos da soma que definem Q serão nulos, exceto o primeiro, em que a energia é igual a 0, estado fundamental. Ou os G0 termos com energia nula. Tá? Então, se a minha temperatura tende a 0, a minha função de partição vai tender a Q igual a 1, ou igual ao nível de degenerescência do meu estado fundamental. Igual a 1 seria o quê? Todas as moléculas estão no estado fundamental. Então, quando a temperatura tende a 0, todas as minhas moléculas vão estar no estado fundamental, ou seja, vão estar no estado de menor energia possível para aquele sistema. Isso lembra alguma coisa? Lembram lá da terceira lei da termodinâmica? O que dizia a terceira lei da termodinâmica? No limite de temperatura igual a 0, a entropia do meu sistema ela é igual a 0. Né? Ou seja, né, a entropia ela vem da energia das moléculas que estão se movimentando ali e causa essa certa aleatoriedade no sistema. Se a gente fosse diminuindo a temperatura até 0, formaríamos cristais perfeitos na quais as moléculas não se movimentam mais. Né? Ou seja, elas vão perdendo energia, chegam no estado mínimo possível de energia, na qual elas não se movimentam mais, e a nossa entropia seria igual a 0. Né? Isso quer dizer o quê? Que todas as moléculas do meu sistema estariam no seu estado fundamental. Conforme a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a distribuição, né? A gente faz aquela alargando aquela curva de distribuição na distribuição de Boltzmann, porque daí as moléculas vão, né, podendo estar em diferentes níveis de energia. Ok? Continuando a analisar a variação com a temperatura. Se a temperatura tende ao infinito, né, uma temperatura muito grande, o termo beta εi vai tender a 0. Tá? Isso mostra que cada estado de energia tem valor igual a 1. Ou seja, né, em uma temperatura infinitamente, todos aqueles termos que a gente somou lá, energia 1, energia 2, energia 3, cada um deles ia ter valor igual, exatamente iguais entre si, igual a 1. Tá? Né? Ou seja, numa temperatura infinitamente alta, todos
os estados estariam igualmente populados. E a nossa função de partição Q tenderia a um valor infinito. Então, note que a nossa função de partição Q ela pode ir de um valor igual a 1, só o nível fundamental de energia populado, até um valor infinito, onde todos os níveis estão igualmente populados. Tá ok? Obviamente, a gente fica no meio desse caminho aí, né? A gente nunca está na temperatura zero e nunca está na temperatura infinita. Tá? Então, a gente vai ter uma distribuição. O mais importante é, quanto maior esse valor de Q, mais estados acessíveis eu tenho para distribuir aquelas minhas moléculas. Tá ok? Como eu disse aqui, né? Então, por exemplo, a energia de um spin do radical do campo magnético só tem dois estados, mais meio e menos meio. Tá? A função de partição desse sistema terá valor igual a 2 quando t se eleva ao infinito, porque só tem dois estados possíveis, se eu considerar um spin. Tá? Se você considerar, por exemplo, energia cinética de 1 mol de moléculas, é um número muito grande, então ela poderá chegar até infinito. Tá? Então, né, a gente viu que a função de partição molecular dá uma indicação sobre o número médio de estados que são termicamente acessíveis em uma molécula na temperatura do sistema. Em T igual a zero, a gente tem apenas um estado termicamente acessível. Tá? Então, todas as moléculas vão estar exatamente naquele estado. Tá, ok? Quando T é muito grande, ou tende a infinito, todos os estados de energias possíveis vão estar acessíveis para a molécula. Como ele vai popular essa distribuição, tá? É outra coisa. Tá, ok? Então, vamos pensar, por exemplo, moléculas com níveis de energia numerosos e pouco espaçados entre si. Por exemplo, os estados rotacionais de uma molécula volumosa. Tá? Isso vem um pouco lá da espectroscopia. Tá? Mas uma molécula muito grande, nível de energia rotacional. Quanto que essa molécula gasta de energia para girar no espaço. Tá? Essa diferença entre esses níveis, elas são muito pequenas para energia rotacional. Então, eles estão muito próximos entre si. Tá? A gente pode esperar uma função de partição seja muito grande. Tá, ok? Conforme a gente aumenta a temperatura, né? Mais estados vão estar acessíveis aí. Bem, vamos para um exemplozinho aqui. Determine a função de partição de uma molécula com um número infinito de níveis de energia não degenerados e igualmente espaçados. É o que está aqui. Então, a gente tem N níveis de energia infinitos, energia epsilon, tá? Começando do 0, epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon e assim por diante. Tá? Igualmente espaçados entre si. Tá? Esses níveis podem ser imaginados como os de vibração de uma molécula diatômica, por exemplo. Os diferentes níveis de vibração. Nível 0, né, sem vibração. Nível 1, vibração pequena. Nível 2, vibração maior. Nível 3, vibração ainda maior. E assim por diante. Tá? Vemos que a nossa função de partição é igual à somatória do menos beta do exponencial desses níveis aí, considerando que os níveis não são degenerados. Então, por isso, eu sumi com aquele G daqui, tá? Porque a gente não tem nível degenerado aí no nosso sistema. Né? O Q é igual a 1, lembrando, né? Energia do ponto 0, o nosso E é igual a 0, então exponencial é igual a 1. Primeiro nível, menos 2, né? 2E, que é do segundo nível, e assim por diante. Essa somatória, a gente pode matematicamente usar ela dessa forma aqui. Tá? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo e assim por diante. Sabendo que a função de partição Q aumenta com o aumento de temperatura, tá? O valor da função de partição Q, a somatória da função de partição pode ficar como, né? Isso aqui é uma aproximação que vem lá da matemática, né? Aqui a gente tem nada mais que isso, né? 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, e assim por diante. Tá? Exatamente o que a gente tem aqui. Então, substituindo na função de partição, eu posso chegar aqui que a minha função de partição para este sistema vai ter essa cara aqui, né? Já que x é exponencial de menos beta epsilon nessa minha aproximação matemática aqui. Tá ok? Como ficaria a função de partição? A gente pode jogar um gráfico, tá? E é um valor que vai ser sempre constante, tá? Beta é igual a KT. K, constante de Boltzmann, constante de temperatura. Então, a gente vai calculando a função
de partição Q em várias temperaturas, né? Determina um epsilon lá, por exemplo, um valor de epsilon, já que ele é constante mesmo, a gente pode determinar. K é constante, a gente vai usando várias temperaturas e vai achando um valor de Q para cada temperatura, tá ok? O valor da função de partição para cada temperatura. E plota isso num gráfico. Tá? Então veja que conforme a gente aumenta esse termo Kt, epsilon aí, ou seja, quando a gente aumenta a temperatura, né, porque é o único termo que varia, a gente aumenta o valor de Q, o valor da função de partição. O que isso significa? Significa que conforme eu aumento a temperatura, mais estados de energia tornam-se termicamente disponíveis para o meu sistema. Na temperatura igual a zero, a gente teria só energia igual a zero. As moléculas, lembrando que aqui a gente está supondo, né, um nível de vibração, as moléculas não vibram, elas estão lá paradas. Na energia E, elas já vibram um pouquinho. Na energia 2E, elas podem estar paradas, elas podem vibrar um pouquinho e elas podem vibrar mais um pouco. Na energia 3E é a mesma coisa, elas podem estar paradas, elas podem vibrar um pouquinho, elas podem vibrar mais ainda, né? Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou tornando mais estados desses de vibrações acessíveis. Não significa que eu eliminei os estados de menor energia, tá? Só vou aumentando o número de estados acessíveis para essa molécula vibrar. Quanto maior o Q, mais estados de vibração aí, de energia de vibração acessíveis para a minha molécula diatômica. Bem, vimos que a gente pode escrever a função de partição na seguinte forma, né? Uma distribuição de populações, tá? Substituindo o Q da nossa função de partição aqui, a gente vai chegar a esse tipo de distribuição. Da onde saiu esse Q aqui? Tá? Saiu daqui, tá, gente? Para estados não degenerados, igualmente espaçados e com infinitos estados não degenerados e igualmente espaçados, né? O sisteminha mais simples que a gente tem aí. A gente pode falar que o Q é igual a isso, substituindo na fórmula aqui, a gente chega nessa distribuição aqui, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico de Q, tá? Função de partição. Aqui a gente vai fazer o quê? Um diagrama com as populações, tá? Então, considerando a energia de cada população dividido pela energia total, ou pelo número de populações totais, que é dado pela função de partição, tá? Então, aqui a gente vê a mesma coisa, né? Numa temperatura muito baixa, poucos estados de energia vão estar disponíveis e os estados vão estar mais populados. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente torna mais estados possíveis e vai distribuindo essas populações ao longo destes estados. Tá? Notem como o valor de Q aumenta com o aumento da temperatura, né, coisa que a gente já viu. Tá? E esse termo, função de partição, reflete exatamente o fato de que, né, da função de partição, medir como o número total de moléculas se distribui ou se reparte entre os estados disponíveis. Esse é o significado semântico aí da função de partição. Tá? Como que está repartida essa população de moléculas entre os diferentes níveis de energia. Tá? Então vamos lá. Escreva a função de partição para um sistema com dois níveis de energia, 0 e E, tá? Não degenerados. Tá? Então, de novo, um sisteminha mais simples possível aí. Temos lá que a função de partição pode ser dada por esse termo aqui. Então, a somatória do nível 0 de energia 0 que dá igual a 1 e E exponencial de menos beta epsilon aí. Tá? A gente vai começar depois a colocar valores nesse epsilon aqui. Tá? Então, a gente primeiro está fazendo de forma genérica para entender o conceito. No limite da temperatura igual a 0, Q é igual a 1, conforme a gente já viu. E no limite da temperatura infinita, Q seria igual a 2. Ah, professor, por que Q não é infinito? Porque eu só tenho dois estados disponíveis. Tá? Então, mesmo na temperatura infinita, se eu tenho só dois estados disponíveis, a minha função de partição vai ser igual a 2. Ela não pode ser maior que 2. Porque a minha população vai ter que estar distribuída em dois estados. É mais ou menos isso que a gente discutiu quando discutiu lá para os spins. Né? Tem aquele textinho um pouco maior lá atrás. Voltem lá para pegar um pouco melhor esse conceito. Ok?
Porque se t igual a infinito, esse termo aqui ele tende a ficar igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, né? Só matematicamente. Como que eu distribuiria, então, a minha função? Minha função de partição Q, tá? A temperatura igual a zero ela seria igual a 1. A temperatura, conforme ela vai aumentando, né, minha função de partição ela vai aumentando também. E num valor infinito, né, ela chegaria aqui no valor de Q igual a 2. Tá? Graficamente é isso que a gente está enxergando aqui. Importante, né? Note que as funções de partição são adimensionais. Tá? Então, é uma coisa importante. Agora, né, não tem nem da onde sair unidade, mas a gente vai começar a usar unidades aqui. Lembra? Beta, né? A constante de Boltzmann tem unidade, temperatura tem unidade, e essa energia também vai ter certas unidades. A gente tem que tomar cuidado da somatória das unidades dá igual a zero. Tá? Isso vai ser bastante importante, né? Algumas conversões que a gente vai ter que fazer nos exemplos aí com números reais. E a população de cada estado, né? A gente determinou aqui a função de partição. E a população de cada estado? Como que vai estar essa população de cada estado? Lembrando que a população a gente pode então definir, né, como a energia daquele dado estado dividido pela função de partição que representa a energia total do meu sistema. A população do estado 0 ela é igual a 1 dividido por Q. Né? 1 por quê? Porque a energia lá é igual a 1. E para o meu estado 1, ou esse estado E aqui, vai ser dada, né, pela sua contribuição. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Né? Para o estado 0, a contribuição é essa. Para o estado E, a contribuição é essa aqui. Isso que a gente está refletindo aqui. Olha que interessante, né? Quando T tende a 0, a população do meu estado 0 ela tende a 1. Se 100% das moléculas estarem no estado 1. E 0% das moléculas estarem no estado E. Aqui, né? Ou no estado de maior energia. Tá? Então, quando a temperatura tende a 0, todas as moléculas, toda a população de moléculas está no estado de menor energia, que é o P0. Tá, ok? Conforme a gente aumenta essa temperatura, a temperatura tende ao infinito, essas populações tendem a se distribuir de forma igualitária. Tá? Então, eu teria populações de forma igual nos dois níveis de energia, conforme a gente já discutiu aqui, e graficamente é isso que a gente enxerga aqui também. Tá, ok? Uma coisa importante, gente, um erro comum é achar que quando a temperatura é infinita, todas as moléculas estarão no estado de energia mais elevado, tá? Não é verdade. Quando a temperatura tende a 0, todas as moléculas vão estar no estado de energia fundamental. Quando a energia tende a um infinito, né, não significa que todas as moléculas vão estar no estado de energia mais elevado. Né? Na verdade, quando a temperatura tende ao infinito, as populações dos estados, né, tornam-se igualmente acessíveis. Tá, ok? Então, as populações dos estados tornam-se igualmente acessíveis na temperatura infinita. Ah, professor, então por que a curva de Boltzmann tem aquela curva de sino? A gente não tem uma mais provável lá no meio? Tem, tá? Então, a função de partição ela nos mostra a probabilidade de acesso a cada um desses estados. Na temperatura infinita, esses dois níveis de energia aqui, os dois níveis são igualmente acessíveis. É isso que está falando. Tá, ok? Só que aí, para um número muito grande de moléculas, né, a depender da sua energia, ela vai dar aquela distribuição de Boltzmann lá, a gente vai ter uma mais provável, vendo aquela estatística que a gente já fez, tá, ok? Mostrando lá, por exemplo, o jogo de dados. Tá? No jogo de dados, né, é como se a gente estivesse trabalhando na temperatura infinita. Por quê? Porque todos os microestados são acessíveis. Você joga o dado lá, ele pode cair 1, 1, 2, 1, 5, até a soma da 12. Tá? Todas essas possibilidades são acessíveis no jogo de dados. Aqui para moléculas, os estados de energia estarem acessíveis significa que você
conforme você vai aumentando a temperatura, você vai tornando cada estado mais acessível. Imagina no jogo de dado, né? Numa temperatura muito baixa, você só consegue acessar, jogar os dados vai só conseguir acessar o 1 e o 1. Se você aumentar a temperatura, você consegue acessar o 1 e o 2 no dado. Né? Então você vai aumentando a distribuição possível que você tem. No jogo de dado não é isso, mas para as moléculas, como elas têm energias quantizadas que dependem da sua temperatura, é assim que funciona. Tá? Então, na temperatura infinita, todos os estados estão igualmente acessíveis. Como uma determinada energia vai se distribuir dentro desse estado, a energia cinética, como que se distribui? Aí a gente vai ter que incrementar algumas coisinhas nos cálculos, conforme a gente vai ver na continuação do nosso curso aí. Tá ok? Aqui, alguma literatura para a gente já começar a ler. Não se desesperem, gente. É difícil. Assistam a aula mais que uma vez, ou leiam os livros, para começar a internalizar esses conceitos. Nos vemos na próxima aula.